Olá, meus amores! Eu sou a Nanda e este vídeo é sobre qual base usar para mandala em pontilhismo. Aqui neste canal vais ouvir dicas de mandaleira preciosas que demorei muito tempo a aprender. Se não quiseres perder nenhuma dessas dicas, subscreve o canal. E se aprenderes algo, dá um gosto para que eu possa saber que o conteúdo daqui é útil para a tua jornada. Vamos lá ao tema? Qual base usar para mandala em pontilhismo? As bases que eu uso mais hoje em dia são bases de madeira, é um MDF contraplacado de madeira ou umas lâminas de madeira. Esta, por exemplo, tem cerca de 2 milímetros de espessura e tem 8 centímetros de diâmetro. Mas gosto mais de usar com 3 milímetros de espessura porque tem outra estabilidade. Aqui, nesta medida, 8 centímetros não se nota muito, mas quando vamos para uma medida de 15 centímetros, vemos que pode dobrar, pode empenar um bocadinho. Então há uma diferença muito grande entre 3 milímetros e 2 milímetros no que diz respeito à estabilidade da base. Okay? Estas aqui já estão pintadas, né? Mas quando vamos para tamanhos mais pequenos, por exemplo, aqui que serão 10 centímetros, a diferença de 1,5 mm ou 2 milímetros para 3 milímetros dá-nos outra estabilidade ao nosso trabalho, podendo comportar mais detalhe. E eu acho que também cada um se vai ambientando com aquilo que vai usando, não é? Para trabalhos maiores eu uso outros materiais, mas para pequenos, não é? Podem usar assim. Eu tenho também assim, que faço uns pendentes ou porta-chaves. Isto é madeira, laminado de madeira. E vocês encontram este tipo de material em lojas como a Temu, a AliExpress. Isto vende muito a mão de Fátima Hamsa, que depois vão poder fazer pontinhos. Mesmo aqui neste tipo de material dá para fazer pontinhos, não é? E fica muito bonito. A ver se mais para a frente faço uma aula de como fazer pontilhismo nestas peças, ok? Estas telas cartonadas eu utilizo para fazer pequenas mandalas, principalmente do olho grego, mas dá para fazer em mandalas tipo até 30 centímetros, ainda dá para fazer neste tipo de tela, mas não porque também acaba por empenar, ok? Para telas de 30 centímetros ou mais, eu gosto de utilizar estas telecanvas, não é? Ou gosto de utilizar o MDF. Isto é uma placa, já está pintada, de MDF de 3 milímetros. Portanto, porque dá uma maior estabilidade. No entanto, maior 3 milímetros. Até nesta medida aqui, 15 centímetros, é bom 3 milímetros em vez de 2, ok? 3 milímetros vocês podem ir até aos
50 centímetros de diâmetro. Ainda consegue ser estável. Depois dos 50 centímetros de diâmetro, faz falta uma maior espessura da tela, em que vocês podem usar, por exemplo, isto é laminado contraplacado marítimo, né? Tem 5 milímetros de diâmetro, ok? Tenho mandalas, por exemplo, de 60 centímetros com este tipo de material. Ou podem partir para maior grossura, em que podem usar o MDF. Isto é uma placa de MDF, tem 10 milímetros e dá bem para tamanhos até 70, 80 centímetros de uma mandala, ok? Eu tanto as utilizo redondas, para maiores, não é? Mas tipo esta de 30 centímetros, eu faço mesmo com a tela assim quadrada, ok? Tanto faço quadrada como faço redonda, desde que consiga encontrar o material na internet ou nos meus fornecedores. O que mais é que vocês podem usar para fazer mandalas? Podem usar também as telas, além deste tipo de tela canvas, que é quadrada, podem usar, por exemplo, eu não estou a receber por fazer esta publicidade, mas este tipo de tela redonda, ok? Esta é de 35 centímetros, tem uma boa espessura, para aí de 15 milímetros, creio, e que eu compro nas lojas de conveniência aqui perto de casa, ok? Estas telas redondas, eu ainda só trabalhei até à medida de 40 centímetros, mas estou a ponderar pedir maior oportunamente. Que mais? Então, estas maiorzinhas têm, creio que 20 centímetros. Eu já aconselho que tenha 3 milímetros, ok? 15 centímetros também já aconselho que tenha 3 milímetros de espessura. Onde mais é que vocês conseguem ou podem fazer o pontilhismo? Podem fazer pontilhismo, por exemplo, em caixas. Eu tenho caixas bem bonitas que fiz pontilhismo. É claro, tem de dar uma lixadela, tem de pintar, esta tem duas, tem de dar uma lixadela, pintar por dentro e por fora, tem de dar outra lixadela. Dá muito trabalho fazer uma caixa, mas é um trabalho que fica lindíssimo. Tanto redondas, como quadradas ou retangulares, ok? Podemos fazer também pontilhismo, por exemplo, em frascos. Eu tenho aqui um frasco que era de especiarias, que eu reaproveitei para vir a fazer pontilhismo. Tenho aqui também uma outra garrafa que dará, por exemplo, um bom solitário, ok? Ou porta-pincéis, por exemplo. Aqui está um frasco, não sei se de azeitonas ou qualquer coisa assim. É claro, lavei muito bem e depois dei a base, dei verniz por cima da base e pintei. Este é, por exemplo, um suporte que eu utilizo para colocar as minhas canetas, pincéis
e instrumentos do pontilhismo. Ok? Que mais é que podemos utilizar? Temos também aqui pequenas pecinhas que eu uso, compro na internet para depois fazer porta-chaves ou pendentes ou brincos, por exemplo, de várias medidas. Podemos também utilizar, por exemplo, CDs. Eu reaproveito CDs e a ver se tem aqui alguns para vos mostrar. Eu reaproveito CDs, vou às casas de música, por exemplo, e peço aquilo que para mim é matéria-prima, os CDs, e pinto de um lado, do outro, estes ainda estão só de um lado, pinto dos dois lados e dá para eu fazer, por exemplo, incensários, que posso trazer um dia destes aqui para vocês aprenderem a fazer incensários com CDs reciclados, ou pendurantes para o carro, pendurantes para colocar as 7 frequências dos 7 chakras, não é? Que mais é que podemos usar? A ver se não me esqueço nada. Madeira. Estas vases aqui que encontrei numa loja aqui perto são de madeira, mas tem muitas imperfeições, vou ter de lixar. A espessura é muito boa, mas não é um material que venha pronto a usar, como é o caso destes aqui, ok? Podemos fazer pontilhismo, por exemplo, em chávenas, em copos. É claro que o material que vai depois à água, imaginemos que isto não vai ser lavado, não é? No entanto, depois da tinta tem verniz e pode-se lavar com um paninho úmido, mas uma chávena vai muitas vezes à água, certo? Vai-se lavar, não é? Esse tipo de material, a cerâmica e o vidro, as chávenas do café, por exemplo, dá para pintar, mas tem de ser com um tipo de tinta diferente, que depois de fazer o pontilhismo e de secar minimamente, precisa de ir ao forno a uma certa temperatura, uma tinta própria para esse efeito, ok? Que depois não vai saltar ou não vai sair conforme as lavagens. Que mais? Podemos fazer o pontilhismo, por exemplo, em capas de cadernos, desde que sejam com uma capa dura, agendas, em pedras, por exemplo. Eu comecei a pintar, foi em pequenas pedras redondinhas, com a parte de cima redondinha. Podemos fazer, por exemplo, em figuras de gesso, em tabuleiros, em mesas, em tudo aquilo que vocês quiserem experimentar, desde que não venha saltar a tinta, tem de ser uma base estável e não dobrável, que é para se conseguir manter. As dicas de hoje sobre qual base usar foram dadas. Deixa um comentário aqui embaixo com as tuas dúvidas ou assuntos relacionados com mandalas que queres que fale no canal. Envio daqui um coração apertadinho. Obrigada e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.